Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Nós estamos no livro 2 e hoje a gente vai falar da 10ª aula, que o tema é a mediunidade através dos tempos. Diz o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. A mediunidade nasce, segundo a equipe do Espírito da Verdade, disse a Kardec, com o ser humano, portanto, sempre existiu. O trabalhar mediunicamente, bem ou não, é que determina quem é quem. A mediunidade tem se manifestado desde sempre. Os mais antigos escritos religiosos, como os Vedas, já continham ensinamentos dos chamados mortos. O trabalho mediúnico entre os antigos era feito por homens e mulheres dedicados à religião, os chamados iniciados, que levavam muitos anos se preparando para poderem, assim que as suas faculdades mediúnicas estivessem desenvolvidas, exercer o seu poder sobre o povo, governantes e etc. Eram pessoas temidas e respeitadas por todos. Nos clãs do totemismo e no misdaísmo, esses médiuns eram considerados deuses e eram cultuados até depois de sua morte. Todos os fenômenos provocados por eles eram considerados maravilhosos e sobrenaturais, e não poderiam ser provocados por mais ninguém, pois somente os escolhidos produziam os fenômenos, os chamados privilegiados. Eles eram considerados os responsáveis pelas orientações religiosas junto ao povo. Eram círculos fechados. Esses médiuns viviam na Índia, na Pérsia, no Egito, na Grécia e em Roma, e faziam da sua mediunidade uma condição de dominação e poder, seguindo assim seitas e sociedades que funcionavam baseadas em longa e difícil iniciação, cuja finalidade era estabelecer um espírito de disciplina e seleção. Diz Gabriel Delany, em O Fenômeno Espírita, a Casta Sacerdotal, que de início era formada pelos brahmanes, do culto vulgar, e os ecônomos, dos pagodes encarregados de explorar a credulidade da multidão. Ensinava-se-lhes a comentar os 3 primeiros livros dos Vedas, a dirigir as cerimônias e a cumprir os sacrifícios. Os brahmanes, do primeiro grau, estavam em comunicação constante com o povo. Eram seus diretores imediatos. Os de segundo grau eram os exorcistas, adivinhos, profetas, evocadores de espíritos, que em certos momentos difíceis eram encarregados de atuar sobre a imaginação das massas, por meio de fenômenos sobrenaturais. Eles liam e comentavam o Atava Veda, repositório de conjurações mágicas. E no terceiro grau, os brahmanes não tinham mais revelações diretas com a multidão. O estudo de todas as forças físicas e naturais do universo era a sua única ocupação, e quando se manifestavam exteriormente, o faziam sempre por meio de fenômenos aterrorizadores e de longe. Os sacerdotes do Antigo Egito eram tidos como pessoas sobrenaturais, em face dos poderes mediúnicos que eram misturados com práticas mágicas e de prestidigitação. Na Bíblia são relatados vários fatos mediúnicos. Os profetas eram médiuns. Moisés produziu vários fenômenos de efeitos físicos e intelectuais.
Moisés proibiu, na época, o uso da mediunidade em virtude dos abusos existentes. A história da mediunidade é longa e vários nomes surgiram através dos tempos. Mesmer, em 1779, desenvolveu a teoria do magnetismo animal, dando início aos trabalhos de Passe. Puigsegur, 1787, faz um estudo aprofundado e descobre o sonambulismo. Bride, em 1841, descobre o hipnotismo. Swedenborg, em 1744, era médium vidente. Edward Irving, em 1830, e Andrew Jackson, em 1826. Em 1847, em Hydesville, duas irmãs, Kate e Margaret Fox, de uma família metodista, tornaram-se responsáveis por fenômenos de efeitos físicos. Em 1855, o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado a participar de uma reunião de mesas falantes e mesas girantes. Através da observação e experiências feitas, chega à conclusão que algo mais inteligente comandava a movimentação e as respostas das mesas. Em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos. Junto com ele, vieram também William Crookes, Wallace Lodge Richer, Delany, Leon Denis, Camille Flammarion e outros, auxiliando Allan Kardec, nome que passa a assinar por orientação espiritual, a divulgar e pesquisar mais as orientações espirituais. Vários médiuns se destacaram e continuam se destacando, tais como irmãos Davenport, irmãos Ed e Holmes, Henry Slade e Dr. Monk, Eusápia Paladino, Charles H. Foster, Madame d'Espérance, William Eglinton, Stanton Moses, Batuíra, Caibá Schutel, Vinícius, Edgar Armon, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e muitos outros que estão auxiliando a divulgação da doutrina dos espíritos através do trabalho do amor, da justiça e da fraternidade. Bom, esta é a nossa primeira parte do nosso estudo, né? Que conta um pouco da história da mediunidade através dos tempos, né? Então, antes, a mediunidade era vista de uma outra forma. Inclusive, não era utilizado esse nome, né, de mediunidade. Mais para frente, com Kardec, é que foi se utilizar esse termo. E encontra, então, algumas pessoas que fizeram parte dessa história. A segunda parte do nosso estudo fala sobre Deus, justiça e evolução. A escada que o patriarca Jacó viu em sonho, quando a caminho da Mesopotâmia, é a mais insofismável e fiel imagem da evolução. Por essa escada, cujas extremidades se apoiavam, respectivamente, uma na terra e outra no céu, subiam e desciam os espíritos. A escada, com seus numerosos e incontáveis degraus, representa uma alegoria perfeita das várias etapas do progresso que os espíritos vão galgando a fim de atingirem as suas relevantes destinações. Seria grave aberração a um atentado contra a justiça divina e se os espíritos criados por Deus tivessem que permanecer eternamente jungidos ao estado e às condições em que os conhecemos no momento atual. Que significado teria a evolução se os espíritos inferiores não
evoluíssem para as espécies superiores, a criação é uma cadeia infinita, cujos elos se entrelaçam num perene movimento ascensional. Não é dado ao homem ter uma visão mais ampla e palpável desse entrelaçamento gradual e progressivo dos espíritos, porque o minúsculo planeta onde habitamos não representa mais do que uma diminuta fração do universo incomensurável. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, é a base sobre a qual repousa o edifício da criação. Essa é a questão crucial que o homem deve considerar antes de tudo, principalmente quando pretende analisar as coisas pertinentes à constante evolução de tudo o que é criado por Deus. A evolução é um fato que se impõe em tudo e em tudo se verifica. Os homens de hoje e os animais são bastante diferentes dos homens e dos animais de outrora. Destes últimos, várias espécies desapareceram do cenário terreno, existindo apenas alguns exemplares nos museus. Outros existiram em épocas imemoriais, e hoje tomamos conhecimento de sua existência através de vestígios fósseis. Para onde quer que voltemos nossos olhos, verificamos que tudo evoluiu e continua a evoluir na Terra. Por isso, acreditando na evolução, acreditamos na justiça, e acreditando na justiça, forçosamente acreditamos em Deus, Criador do universo e da vida, fonte geratriz de todas as coisas. Assim como a evolução se processa em todos os campos da atividade humana, também isso ocorre no conceito que os homens têm sobre as coisas. No passado longínquo, o politeísmo graçava em quase todas as nações do mundo. Os deuses constituíam o centro de adoração de todos. Hoje, o monoteísmo é consagrado em quase todas as nações da Terra. Deus é a imagem central de todas as religiões. Nas épocas imemoriais, faziam-se sacrifícios aos deuses de criança e animais. Atualmente, essa prática é considerada abominável, horripilante. No passado, ainda recente, o povo e até a religião majoritária acreditavam, através do sistema geocêntrico, que o mundo era a imensa planície e o Sol girava em torno da Terra. Após a descoberta de Galileu, foi universalmente aceito o sistema heliocêntrico, concebendo-se que a Terra e outros planetas são imensos globos girando em torno do Sol. Há alguns séculos, os chamados hereges eram queimados em praças públicas, e as religiões acreditavam que, assim procedendo, prestavam um serviço a Deus. Na atualidade, a simples lembrança desses episódios é considerada aterrorizante aos olhos de todos os homens e um ultraje às sábias leis do Criador. Então, claro, né? A humanidade foi evoluindo, os animais foram evoluindo. Deus fez com que nós fôssemos crescendo, evoluindo de alguma forma. Então, quando as pessoas falam, mas não tem mais esperança, mas a gente está regredindo. Se a gente pensar bem, por mais que ainda estejamos num planeta de provas e expiações, por mais que ainda falte muito para que nós melhoremos, né? A gente já evoluiu bastante. Aí, como ele fala, né, há alguns séculos, né, a gente queimava pessoas em praças públicas. Antigamente, a gente fazia duelos, onde as pessoas tinham que morrer para conseguir algum benefício.
onde a gente se contentava com a morte do próximo. Então, hoje a gente já não tem mais esse tipo de coisa. Ah, mas nós criamos novas. Exatamente, nós criamos novas situações. Mas a crueldade que existia antes em nós humanos, ela era diferente. Hoje a gente vê bondade, pessoas praticando o bem, pessoas querendo ajudar, comunidades se unindo. E antes prevalecia o individualismo, a soberba, tudo em torno do dinheiro. Ainda existe, mas não é como antes. As leis do homem vieram também para mudar um pouco dessa realidade e fazer parte aí e incrementar um pouco da lei de Deus. Mas ainda falta muito para nós melhorarmos. No entanto, talvez a gente já esteja num caminho melhor para essa evolução, né? Então é isso, gente. Eu espero que essa aula tenha servido para você para refletir um pouco sobre a nossa evolução. E lembrando sempre, estudem o livro de Kardec, estudem o livro dos médiuns, já que a gente está falando de educação mediúnica, e a prática façam somente em centros espíritas, com pessoas preparadas, num ambiente preparado, para que você não tenha mais nenhum problema, tá? E que você consiga tirar suas dúvidas presencialmente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.